serão as nossas recomendações, sinteticamente falando? Imprescindível que os pais, mães responsáveis por essas crianças consultem um médico antes, de irem tomar essa vacina. E por que é essa nossa preocupação? A criança ela está em pleno desenvolvimento, então é importante essa informação. Que os pais e os responsáveis devem estar presentes, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência desses pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. E que nós sugerimos, sim, alguma ordem de prioridade às crianças com comorbidades, deficiências permanentes, os indígenas, os quilombolas. Também recomendamos que sejam priorizadas as crianças que vivem em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19 e, na sequência, as crianças sem comorbidades. A gente também recomenda iniciar pelas crianças mais velhas, porque elas, comparativamente com as crianças um pouco mais jovens, elas apresentam um pouco mais de sintoma, e também as crianças que saem mais, que têm mobilidade, que vão para as escolas. O intervalo, por que nós decidimos colocar a obrigatoriedade do intervalo de 8 semanas? Se na bula está 3 semanas. Todos sabem que os estudos demonstraram, principalmente em adultos, que um intervalo a maior de 3 semanas há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. As crianças, elas têm sim um risco de miocardite, é um risco, é raro, mas nós queremos que esses riscos nessas nossas crianças sejam o menor possível. Essa que você ouviu foi a secretária nacional de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Mello. Depois de muita demora, polêmicas e troca de farpas, o Ministério da Saúde divulgou ontem as regras para a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. A imunização desse grupo já havia sido autorizada pela Anvisa em 16 de dezembro, mas o ministro Marcelo Queiroga afirmou diversas vezes que a autorização da agência não era suficiente para iniciar a vacinação. A pressa é inimiga da perfeição. O principal é a segurança. O Ministério vai fazer uma consulta pública, está aberto para a população como um todo. A decisão é sempre técnica. Toda decisão é técnica em relação à questão sanitária. Depois, o titular da pasta afirmou que a vacinação de crianças poderia ocorrer só com autorização médica. A recomendação nossa é que essa vacina ela não seja aplicada de forma compulsória, ou seja, depende da vontade dos pais. Os pais eles são livres para levar os seus filhos para receber essa vacina de 5 a 11 anos. Essa vacina estará vinculada à prescrição médica e a recomendação obedece todas as orientações da Anvisa. Em live, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não entendia a ânsia das pessoas em vacinar as crianças. Agora, eu não consigo entender essa gana por vacina. Nós não somos negacionistas. Nós compramos mais de 3 milhões de doses. Eu nunca falei que a vacina ia ser obrigatória. Eu sempre falei, do que depender de nós, é facultada a vacina. Diante dos argumentos do governo, os secretários estaduais de saúde disseram que não iriam cumprir os requisitos do Ministério da Saúde para a vacinação deste grupo. Nela, o presidente do CONAS escreveu: avisem aos papais e às mamães, não será necessário nenhum documento de médico recomendando que tomem a vacina. A ciência vencerá, a fraternidade vencerá, a medicina vencerá e vocês estarão protegidos. A reação dos estados gerou críticas por parte de Marcelo Queiroga. Os estados têm que se manifestar lá na consulta pública, né? Aliás, governadores falam em prescrição, prefeitos falam em prescrição, e muitos deles, sim, não tem uma prescrição. E pelo que eu saiba, a grande maioria deles não são médicos, né? Então eles estão interferindo nas suas secretarias estaduais
e municipais. Mas não foi apenas dos governadores que veio a pressão. Na terça-feira, o governo federal anunciou que a maioria das pessoas que responderam à consulta pública sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19 se opôs à necessidade de receita médica para a imunização dessa faixa etária. Ainda nesta reunião, sociedades médicas e científicas defenderam a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Os pais que desejam vacinar e proteger seus filhos, eles não podem ser privados dessa oportunidade, uma vez que nós temos uma vacina aprovada no nosso país. Nós somos contra a necessidade de prescrição médica para receber vacinação. Como é que você vai vacinar as crianças da Amazônia precisando de prescrição médica? Isso, na minha opinião, vem do país como um todo. Eu acho que é uma barreira muito grande para a implantação desta vacinação. Esta é Rosana Richman, representante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Em outubro, a Pfizer disse que a vacina é segura e mais de 90% eficaz na prevenção de infecções em crianças de 5 a 11 anos. O estudo acompanhou 2.268 crianças nesta faixa etária que receberam 2 doses da vacina com 3 semanas de intervalo. A vacina da Pfizer contra a Covid-19 apresentou uma eficácia de 90% nos testes com crianças de 5 a 11 anos. O anúncio foi feito hoje pela empresa. 2.200 voluntários participaram do estudo. 16 casos foram confirmados no grupo que recebeu placebo e apenas 3 casos no grupo que recebeu a vacina. Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, antecipou que cerca de 4 milhões de doses pediátricas da Pfizer chegarão ao Brasil na segunda quinzena deste mês. Eu quero me dirigir, nesse momento, especialmente aos pais e mães dessa grande nação, para dizer-lhes que todos aqueles que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. O Brasil tem aproximadamente 20 milhões de crianças nesta faixa etária, que estão aptas a serem imunizadas. Em coletiva ontem, o governador de São Paulo, João Dória, disse que pretende vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 em 3 semanas. Este plano estabelece uma capacidade de vacinação de 250 mil crianças de 5 a 11 anos por dia no estado de São Paulo. O governo do estado elaborou um plano para imunização com pelo menos uma dose a todas as 4 milhões e 300 mil crianças desta faixa etária de 5 a 11 anos no período de 3 semanas. A estimativa é de que São Paulo tenha cerca de 4 milhões e 300 mil crianças nessa faixa etária. Em um minuto, vamos conversar com o infectopediatra Renato Kifuri sobre essas novas regras de vacinação para as crianças. Embora seja um tema amplo, segurança alimentar pode ser definida como o acesso de todos os indivíduos a alimentos de qualidade e em quantidade adequada às necessidades de cada um. Preocupado com o assunto, o iFood lançou em 2020, antes da pandemia, um ambiente transparente e seguro de doação, com o objetivo de promover sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis para os mais vulneráveis. Quem explica é Laisla Gouveia, coordenadora de sustentabilidade do iFood. A primeira grande entrega dessa área foi isso, ter um ambiente transparente, seguro e fácil em que as pessoas pudessem exercer a sua cidadania e filantropia, em especial nesse período de pandemia. E aí então a gente tem cerca de quase 2 anos, a gente tem 20 meses desse ambiente já de doação disponível no aplicativo, já foram mais de 150 mil pessoas que doaram, mais de 2.700 toneladas de alimentos doados em todos os estados do Brasil. Saiba mais em institucional.ifood.com.br.
Estadão Notícias. Alguns países já estão vacinando suas crianças. É o caso de Alemanha, Argentina, Áustria, Canadá, Chile, China, Cuba, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Hungria, Israel, Itália e Portugal. Os Estados Unidos autorizaram a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. A diretora interina da agência reguladora disse que imunizar este público, estimado em 28 milhões de crianças, é mais um passo para o retorno à normalidade. Na maioria das nações, a imunização não é obrigatória para quem tem entre 5 e 11 anos, e é preciso o acompanhamento de um dos pais ou responsável para receber a dose. E sobre a vacinação que vai se iniciar no Brasil para crianças e a importância de se vacinar essa faixa etária, nós vamos conversar agora com o infectopediatra Renato Kifuri, que é representante da Sociedade Brasileira de Imunizações. Tudo bem, doutor? Olá, Gustavo. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, doutor, o governo, nesta coletiva em que deu ali algumas regras, diretrizes para a vacinação de crianças, resolveu voltar atrás naquela ideia de exigir uma receita médica para a vacinação de crianças contra a Covid-19. Essa medida, se fosse de fato colocada em prática pelo Ministério da Saúde, poderia de alguma forma atrasar a vacinação das crianças? É lógico, né? Nós não temos no país como atender 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos, que é o nosso público-alvo, em 1 ou 2 meses, para fazer uma consulta, para pegar uma receita. E certamente é uma medida que não tem cabimento, ela carece de respaldo jurídico, isso fere a universalidade do Sistema Único de Saúde, que prevê equidade. Nós podemos privilegiar quem tem mais condições de conseguir um pediatra e uma receita, e nenhum Estado iria obedecer essa recomendação. Ele recuou absolutamente por falta de opção. Infelizmente, o Ministério tem tomado suas decisões em função do que a sociedade, do que a comunidade científica o pressiona. É uma pena que a gente vê uma campanha de vacinação sendo anunciado pelo ministro da Saúde sem nenhuma palavra de incentivo à vacinação. É lamentável. Acho que ficou muito claro isso, né, doutor, quando ele fala para os pais que quiserem vacinar os seus filhos, ao invés de dizer o quanto que é importante os pais levarem seus filhos para vacinar, né? Um retrocesso enorme no nosso Programa Nacional de Imunizações. Um ministro da Saúde que obedece a um presidente antivacinista e divulga uma campanha de vacinação que devia ser um dia de festa, um dia de comemoração, um dia de redução de danos para as nossas crianças, como algo dúbio, como algo desconfiado, gerando insegurança nos pais e pedindo para que os pais consultem, criando dificuldades, ao invés de criar facilidades e incentivo. É uma contramão da ciência, é uma contramão de uma história de quase 50 anos do Programa Nacional de Imunizações que eu particularmente nunca vi acontecer. E o que chamou também a atenção, doutor, nesse pronunciamento, né, não só do ministro da Saúde, como também ali de algumas pessoas responsáveis pela vacinação de crianças contra a Covid-19, é que se falou muito em efeitos colaterais, risco de miocardite, né? Pareceu até uma forma de desestimular a vacinação de crianças. De fato, é para se preocupar em relação a tudo que foi abordado, ou o risco é muito pequeno e os pais não devem temer esse tipo de efeito colateral? Gustavo, esse risco é desprezível, ele é muito pequeno. Ele é menor, inclusive, do que o risco atribuído à vacinação do adolescente, de 12 a 17 anos, que nós já vacinamos praticamente 100% com a primeira dose. Os dados americanos, que já vacinaram mais de 8 milhões de crianças de 5 a 11 anos, somados aos dados canadenses, da Inglaterra, continuam reafirmando a segurança das vacinas e o baixíssimo risco desse efeito colateral.
Lembrar que é um efeito colateral que até hoje não levou a nenhuma vítima. Nenhuma criança morreu em função da miocardite. Diferente da Covid-19, que já matou crianças de 5 a 11 anos, pelo menos 300 crianças. A cada 2 dias, nesta pandemia, uma criança morreu de Covid-19 por uma morte evitável, uma criança de 5 a 11 anos. Então é lamentável que um anúncio de uma campanha de vacinação, de uma introdução, que era para ser algo para ser promovido, é desestimulado justamente pela maior autoridade de saúde do país. Esperamos que a gente consiga, de novo, através da comunicação, da força da sociedade civil, da ajuda da imprensa e das sociedades científicas, demonstrar para a população a efetividade e a segurança dessas vacinas para que as nossas coberturas vacinais, já prejudicadas, né, nessa altura do campeonato, é difícil a gente falar que não houve nenhum prejuízo. Pior, para as demais vacinas do calendário. O Brasil, que era um país livre desses antivacinistas, de uma cultura que vem ganhando força fora do país, infelizmente começa a ser contaminada, e o pior, vindo das maiores autoridades do país. São tempos sombrios e que nós precisamos enfrentar com muita luta para que a gente consiga não retroceder nesses avanços tão importantes que as vacinas trouxeram para o país. Um outro ponto que chamou a atenção também, doutor, nesse anúncio, foi em relação à segunda dose, né? Que ela seria dada para as crianças após 8 semanas dessa primeira dose e não 3 semanas, como é orientado, inclusive, pelo próprio laboratório, pela Pfizer. Como é que o senhor analisa essa decisão? De fato, o governo acerta nesse sentido? Isso eu acho uma resolução adequada. Primeiro porque nós não teríamos 20 milhões de vacinas num primeiro momento, nem 40 milhões para dar 2 doses para todos. Na mesma estratégia nós utilizamos em adultos. Espaçamos os intervalos para 3 meses, como fez o Canadá, como fez o Reino Unido, como fez vários países da Europa, e que, entendendo que num cenário de alta circulação da doença, é preferível dar primeiras doses para um maior número de crianças do que completar o esquema de menos crianças. Essa estratégia se mostrou extremamente exitosa, né? Intervalos maiores, inclusive, se traduziram por proteção melhor. Então, eu acho que é um cenário adequado você vacinar com intervalo de 6 a 8 semanas. Isso melhora a resposta imune final, confere uma proteção bastante importante com a primeira dose, não atrapalha o andamento da campanha, porque nós não vamos ter, e diminui efeitos colaterais. Essa rara miocardite parece ficar mais rara ainda se o intervalo é ampliado. Então, acho que essa é uma medida correta, que mesmo que nós tivéssemos vacinas em grande quantidade disponíveis, ainda assim, eu creio que intervalos maiores são mais adequados do que os 21 dias que estão na bula da vacina. Acho que agora a gente pode partir para aquela parte em que a gente esclarece algumas dúvidas, até para garantir mais segurança aos pais de levar os seus filhos para vacinar, já que o governo federal não fez isso. Queria que o senhor explicasse um pouco sobre essa vacina que será dada para as crianças de 5 a 11 anos. Ela é diferente daquela dada aos adultos, né, doutor? Perfeitamente, Gustavo. Essa é umas características das vacinas de uma maneira geral. Quando você vacina crianças mais jovens, a resposta imune tende a ser mais robusta, mais vigorosa, pela própria idade, pelo próprio sistema imunológico mais responsivo, mais competente. Isso, com muitas vacinas, a gente tem formulações pediátricas com doses menores. Hepatite A, hepatite B, HPV. E com a Covid não foi diferente. Os estudos mostraram que ao utilizarmos nessa faixa etária de 5 a 11 anos 1/3 da concentração da vacina em adultos, o resultado de resposta imunológica e de proteção foram exatamente os mesmos. Então isso permite com que a vacina se torne ainda mais segura, porque ela é menos concentrada, que permite que a gente produza uma vacina mais barata, porque com uma dose se faz 3,
Só que é uma vacina de embalagem diferente, de enfrascamento diferente, não é aspirar uma quantidade de um frasco, uma quantidade menor para administrar às crianças. É uma embalagem diferente, com tampa diferente, com diluentes diferentes, o volume a ser aplicado é diferente. Então ela é adaptada, então nós precisamos agora acelerar o processo de aquisição, né? Já temos compromisso de entrega de 3 milhões e 600 doses em janeiro, e mais 15 milhões em fevereiro, o que, se cumpridos esses cronogramas anunciados, a gente pode terminar a primeira dose das 20 milhões de crianças até o final de fevereiro, que já seria um avanço bastante importante para o nosso programa. E a palavra para os pais é tranquilizadora. Trata-se de uma vacina extremamente segura, vacina importante para vacinar seus filhos. Não deixem de vaciná-los, porque a doença vem se espalhando principalmente entre os não vacinados. Não é justo não oferecermos essa proteção para os nossos filhos, para os nossos netos. Eles precisam estar protegidos tanto quanto nós estamos. E acho que fica aqui também a pergunta, doutor, do porquê que é tão importante vacinar essa faixa etária, mesmo com o baixo risco da doença evoluir para casos mais graves. Por que nós temos que vacinar as crianças? Olha, essa é uma distração e um engano que muitas pessoas fazem quando acham que o risco é baixo de evoluir para as formas graves. Comparado com adultos, não tenha dúvida, com idosos, né? O risco dos idosos é muito maior. Mas quando se compara com as doenças outras pediátricas, com as doenças outras contra as quais utilizamos vacinas, o risco é dezenas de vezes maior. Morrer de Covid no nosso país, lembrar que desde o começo da pandemia foram 2.800 mortes por Covid, Covid fez mais vítimas do que todas as vacinas do calendário infantil somadas juntas. Mortes por febre amarela, catapora, sarampo, coqueluche, meningite, gripe, difteria, tuberculose, todas as mortes que nós tivemos na população pediátrica somadas não chegam ao número de mortes atribuídas à Covid-19 na pediatria. Ou seja, quem negligencia esses números, estamos falando só de morte, hein, Gustavo? Uhum. A gente não vacina crianças só para prevenir óbito. A gente vacina para prevenir dor, para prevenir sofrimento, para prevenir hospitalização, para prevenir ocupação de leito hospitalar, visita a serviços de saúde, sequelas, muitas dessas crianças ficam, para complicações tardias como a síndrome inflamatória, que já praticamente matou uma centena de crianças no nosso país. Uhum. Então, nós temos razões de sobra para vacinar as crianças, e equivoca-se quem acha que a doença é negligenciável, que os casos são raros. É muito mais raro morrer de sarampo, de catapora, de meningite, de gripe, e ninguém hesita em vacinar seus filhos contra essas doenças todas. Nós temos, como disse, razões éticas, morais, epidemiológicas, sanitárias, de saúde para vacinar nossas crianças, e precisamos fazer isso o mais rápido possível. E o que se sabe, doutor, até agora em relação à eficácia da vacina no público infantil, de tudo que foi publicado até agora? Olha, os dados de licenciamento da vacina mostraram uma eficácia muito semelhante a adolescentes e adultos. A eficácia da vacina da Pfizer foi algo em torno de 92%. Né? O risco de você ter doença foi 92%. É claro que os dados de mundo real, as primeiras publicações, vão mostrar agora o que acontece em dados chamados de efetividade ou na população de um mundo geral. Em geral, a gente viu que esses dados dos estudos clínicos em adultos e adolescentes acabaram se confirmando muito semelhantes aos dados de vida real. Então, os adolescentes que tinham uma eficácia de 91%, na prática, no mundo real, 93% de redução. Mesma coisa os idosos. Então, acredito que os dados que vão se acumular agora com o uso da vacina em populações vão se demonstrar algo de pelo menos 90% do risco de redução de uma infecção. Aqui no Brasil, né, somente a Pfizer foi aprovada pela Anvisa para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Ela é a única comprovada, com eficácia comprovada para crianças, porque a gente tem visto que outros países que já começaram a vacinação em crianças têm aplicado outros imunizantes também. É verdade, nós temos as vacinas de uma plataforma chamada vacinas inativadas, como é a Coronavac, que vem apresentando sua documentação para a Anvisa. Esperamos que em breve a gente possa
contar com mais produtos. Se nós tivéssemos a vacina do Butantan, por exemplo, está pronta. Essa não há uma versão pediátrica. A vacina que está sendo administrada em outros países é uma vacina com a mesma formulação que adulto. Então, se nós tivéssemos um registro da Anvisa, os documentos que a Anvisa exigiu para os estudos e os dados que a Anvisa exigiu para o Butantan estiverem disponível rapidamente, amanhã nós começamos a vacinar as crianças contra a Covid com a vacina do Butantan, com a Coronavac. Mas ainda aguardamos com ansiedade para que esses documentos, essas solicitações da Anvisa possam ser atendidas e a gente possa contar não com uma, com duas, quem sabe com 3 vacinas diferentes para imunizar mais rapidamente ainda a nossa população pediátrica. Agora, doutor, para a gente encerrar, queria que o senhor falasse se existe alguma orientação para que esses pais que vão levar os seus filhos para se vacinar contra a Covid-19, né? Quais orientações são importantes, né? O dia que for levar até o posto de saúde para vacinar. Não há nenhuma recomendação especial. A mesma orientação que vocês levam os seus filhos para vacinar contra qualquer doença deve ser levada para a Covid-19. A vacina é extremamente segura, tão segura quanto qualquer outra vacina do calendário que seus filhos tomaram. Não há necessidade de remédios, não há necessidade de jejum, não há necessidade de isolamento, pode tomar resfriado, pode tomar com sintomas leves, desde que não tenha febre. Não há contraindicações para a vacina Covid. 5 a 11 anos, pais devem levar seus filhos para vacinar. A Sociedade Científica, a Sociedade Brasileira de Pediatria, conclama os pais para vacinarem seus filhos. Perder um filho por uma doença evitável, ter uma morte evitável hoje, nós que somos pediatras há tanto tempo e militamos nessa área, você internar uma criança com uma meningite que poderia ter sido prevenida por vacina, um bebê com uma coqueluche que não recebeu a vacina porque a família não quis, porque a mãe não sabia, ou você perdeu uma criança por pneumonia, e pela Covid-19 hoje, uma doença prevenível por vacina, é muito difícil para nós profissionais da saúde, mas certamente é muito mais difícil para os pais e avós que estão nos escutando, e se chegarem a esse ponto e terem que vivenciar. Já foram mais de 2.500 mortes de crianças e adolescentes. Nós não queremos isso mais, nós precisamos parar com isso. Eu acho que não ouçam fake news, não ouçam mentiras. Há muita gente difamando as vacinas aí na internet, grupos anti-vacinas que a gente achava que não preponderavam por aqui, que não vingariam entre nós, mas infelizmente, muitas vezes até patrocinada pelo Ministério da Saúde, tem tido esse comportamento. Vamos em frente, vacinas salvam vidas, conquistando mentes, conquistando braços, e agora chegou a vez das crianças. É isso aí. Bom, nós conversamos com o infectologista, pediatra, Dr. Renato Kifuri, que também é representante da Sociedade Brasileira de Imunizações e que conversou com a gente sobre essa nova etapa de vacinação contra a Covid, agora contemplando também crianças de 5 a 11 anos. Doutor, gostaria mais uma vez de agradecer os seus esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. É sempre um prazer falar com você e os ouvintes do Estadão. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.